A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui para trazer a nossa terceira lição da nossa escola bíblica dominical, né? Hoje nós vamos aprender uma lição muito importante e hoje nós vamos estudar sobre a lição 3, né? O ciúme, o mal que prejudica a família. Então, realmente, hoje, né, a questão do ciúme, ela vai ser focada na família. Mas a gente sabe que o ciúme estraga a vida da gente em qualquer grupo, né? Não é só na família, não. No emprego, nas amizades, na igreja, em qualquer lugar. Entrou o ciúme, pronto, né? Estraga tudo. Então, você imagina na família. E hoje nós vamos estudar o ciúme, a inveja na família, né? O texto áureo diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está lá em Tiago 3,16. Então, aonde tem inveja, né? Aonde tem o espírito de divisão, com certeza isso aí vai perturbar tudo, entendeu? E a Bíblia chama a inveja, o ciúme de obra perversa, entendeu? Porque essas duas obras da carne aqui, inveja e ciúme, isso tudo vem de um egoísmo, né? E também é uma coisa diabólica, é uma obra da carne. Então a gente vai ter uma lição muito importante que a gente vai aprender muito, tá? E a nossa verdade prática, ela diz: o ciúme é uma obra da carne. Só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins, né, dessa emoção, porque o ciúme, inveja, é um sentimento, uma emoção que é guardada dentro do coração. Então, é um sentimento maligno, certo? Maligno. Não é aquele ciúme no sentido do cuidado que você tem, né? Não, aqui é a obra da carne mesmo, que leva a pessoa a matar, entendeu? Leva a pessoa a desprezar, abandonar, falar mal, caluniar. Esse ciúme é terrível, né? E a gente sabe que não é fácil. E também nós estamos aproveitando aí, né, para que você compartilhe, né? Compartilhe a nossa lição com seus amigos, seus grupos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva aí no nosso canal e nos ajuda aí a divulgar, né, a palavra de Deus. Nós estamos gravando aqui esse vídeo da nossa igreja, né? Aqui na Assembleia de Deus em Miguel Couto, ministério já conhecido, né? Nós estamos a geração da colheita. Nós somos a geração da colheita de almas dos últimos tempos, entendeu? Estamos vivendo os últimos tempos aí, né? Tempo de dores, tempo de angústia, e nós estamos aí aguardando a volta de Jesus. Enquanto isso não acontece, né? A igreja aqui, a Assembleia de Deus em Miguel Couto, nós vamos, que somos a geração dessa colheita, nós vamos ver muita colheita de alma ainda até a volta de Jesus, tá bom? Mas compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seu grupo, tá? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? E se você não se inscreveu, se inscreva. Sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, né? Você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 4, 18, 23, 24 e 28. Mas toda a história aqui está no capítulo 37 até o 28. Então, conforme nós já falamos, né, o ciúme, ele é um sentimento, né, que pode levar a pessoa a fazer pode levar a pessoa a uma tragédia,
né? Uma pessoa que não tem equilíbrio emocional ou dominado pelo ciúme, pela inveja, ele fica cego, né? Ele pode matar, ele pode destruir qualquer relacionamento, entendeu? Odiar, caluniar. As calúnias que existem por aí, né? Não passa de inveja, de ciúme, entendeu? As pessoas não estão atrás de ibope, atrás de visualização. E quando eles estão com ciúme, o meio que eles arrumam é caluniar as pessoas sem nenhuma prova, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, não se deixar dominar por esse sentimento maligno, entendeu? Então isso aí é terrível. Bem, a falha, né, no tratamento dos filhos. Então, os personagens dessa lição, quem é? Jacó, o pai, José, o filho, o 11º filho, né? Porque José, ele é filho de Raquel. Vocês sabem, quando Jacó casou, ele foi enganado por Labão. Labão, em vez de dar a que ele amava, que era Raquel, ele deu Lia. Depois disse que era o costume do lugar, tinha que dar a mais velha primeiro. Enrolou, né? Então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque, na verdade, a mulher que ele amava era Raquel e não Lia. Mas não teve outro jeito. Depois, no final, ele ficou com as duas, né? E quando José nasceu, que outro detalhe, né? Raquel era estéril. A mulher que ele amava mesmo, né? Era estéril. Ela não tinha filhos, mas Lia tinha, né? E quando Deus, né, curou ela dessa esterilidade, o primeiro filho que ela teve foi José, certo? E Lia já tinha 6 filhos, né? E fora as irmãs. Então, a que ele amava, nesse tempo ela já tinha falecido, né? Então, essa história é muito interessante. Então, os personagens são esses: Jacó, né? José, o seu 11º filho, e que Benjamim foi o segundo, o 12º, né? Aliás, perdão, foi o 12º, 11º José e 12º Benjamim. Por quê? Porque Jacó teve 12 filhos homens que formaram as 12 tribos de Israel. O mais velho foi Rúben, né? Então, veja bem, aonde está a falha? Sendo já os personagens Jacó, José e seus filhos, 10 filhos, né, que se levantaram contra José, a falha aqui foi de Jacó no tratamento dos filhos, entendeu? Ele deixou claramente a sua preferência por José, entendeu? Ele chamava José filho da sua velhice. Então, a Bíblia é bem clara: Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Então, quando os filhos descobriram isso, que na verdade eles não eram tão valorizados como eles pensavam, né? Que Jacó, na verdade, amava mesmo era José, mais do que todos eles juntos. Então, isso aí criou o quê? Um ciúme, uma inveja, porque já eram homens despreparados, né? Para enfrentar uma situação emocional dessa, de saber que o próprio pai não dava mínimas para eles, né? E de uma forma bem clara, ele mostrava um amor especial por José, né? Inclusive, né, ele fez, né, aquela túnica, né, que aquela túnica dava a entender, aquela túnica colorida que ele fez para José, dava a entender que ele queria José como herdeiro dele, embora José não fosse, né, o, o mais velho, o primogênito. Então isso aí foi trazendo ira. E depois José vem com um sonho, né? Um sonho dado por Deus. Mas muitas coisas, querido, de Deus, elas não são aceitas por quem não está na presença de Deus. Em regra, as pessoas, para aceitar as coisas de Deus, sonho, revelação, profecia,
ele tem que estar na presença de Deus, porque se for uma profecia que tem que levar a pessoa ao arrependimento, a pessoa não quer, não aceita, né? E quando é algo, uma revelação de Deus que exalta a outra pessoa, ela fica enfurecida. Mas por que isso? Porque está na carne. Está entendendo? Às vezes a gente perde tempo com pessoas que não querem nada com Deus, certo? Vive longe da presença de Deus. E as pessoas não vão crer naquilo que vem de Deus, né? É o que aconteceu aqui, entendeu? Eles, pelo um lado, eles tinham razão pela situação de Jacó, né, que agiu de forma, né, fazendo acepção. Os filhos não aceitaram, né? Então, o ciúme levantou, conforme diz aqui, entendeu? Mas quem produziu esse ciúme? Quem foi culpado desse ciúme? O pai, chamado Jacó. Ele já tinha experiência, né, da situação da mãe que gostava dele e o pai, Isaac, que amava Esaú. Ele já tinha essa experiência, mas ele caiu no laço de deixar bem claro para todo mundo que José era a preferência dele, mais do que os 10. Entendeu? Então, o que trouxe isso? Ciúme, né, em meio à preferência de Jacó. Jacó aqui, ele não mediu as consequências de presentear, né, José com uma capa. Os irmãos dele já tudo desligado de Deus, o que eles fizeram? Criaram um ódio contra José. Entendeu? Mas quem foi o culpado disso? Então, muitas vezes, querido, tanto é na igreja, né, até na igreja, um pastor, ele pode criar um clima de ciúme dentro da igreja. Entendeu? Quando ele começa a elogiar demais um, despreza o outro. Tá entendendo? Nós não podemos, como pastores, a gente tem que saber, né, fazer as coisas, balancear. Nós não podemos ficar publicamente, né, todo mundo trabalha na igreja e a gente ficar só elogiando um ou dois e descartando o resto. Às vezes a intenção mesmo é de fazer ciúme, né, nos outros, porque está com raiva de alguma coisa, ou quer mostrar que aquela pessoa tem que ser descartada, aí ele já começa a desprezar e fazer ciúme a outros, entendeu? Isso é uma coisa do diabo, porque essas pessoas que gostam de provocar o ciúme num grupo, é muito perigoso, porque ele não pode imaginar as consequências que aquilo pode acontecer. Viu a prova que Jacó passou por causa de provocar ciúme, né, entre os filhos? Quer dizer, quantos anos ele ficou sem ver José e achando que ele estava morto? Que sofrimento ele não trouxe para ele devido a essa ação descabida da parte dele, de provocar um ciúme. Agora, será que Jacó era tão bobinho assim que ele não sabia que ele estava provocando ciúme? Foi proposital, né? Mas vê as consequências. Então, muitas vezes, quando a gente vai provocar ciúme dentro de um grupo, a gente tem que medir antes as consequências. Vou elogiar fulano para poder mostrar para aquela pessoa que ele está fora, entendeu? Mostrar minha preferência. Quem é líder não tem preferência, entendeu? Se ele tem a preferência, guarda para ele, tá entendendo? Mas não fica fazendo coisa publicamente, não, porque muitas vezes um ciúme traz consequências trágicas. Qual é a intenção dele? Era matar José. É que a providência de Deus não permitiu. Deus ele usou Rúben para não deixar o filho mais velho. E Judá depois também. Mas as consequências veio. Quem sofreu foi o próprio Jacó. Entendeu? O plano de Deus não foi impedido, né? Pelo contrário. Então, quer dizer, José chegou aonde Deus queria. Mas não precisava ser dessa maneira. Entendeu? Então, o favoritismo público numa igreja, numa família, num local de trabalho, pode trazer ciúme, inveja e, como resultado disso, consequências trágicas, certo? Então, a gente deve
permitir. Quando ele colocou aquela camisa colorida em José, ele já estava dizendo, olha, esse é meu. Acabou. E os outros? Ficaram enfurecidos, cheios de ódio. Com o pai eles não podiam fazer nada, mas fez com o José. Entendeu? E José era imaturo, né? Bem imaturinho, 17 anos, adolescente, estava viajando, né? Não estava entendendo nada. Então ele se engrandeceu, pô. Sou o favorito do meu pai. Ele ainda me dá essa cadeia, essa blusa bonitona aqui, né? Que quer dizer muita coisa, e dizia na época. Aí ele se sentiu, ele saía, né? Como se fosse assim, vou mostrar essa camisa para todo mundo saber que eu sou o favorito do meu pai. Mas só que ele não sabia o que o demônio da inveja, do ciúme é capaz de fazer. Inveja e ciúme cega. Não faça ciúme para ninguém. Entendeu? Isso aí não é coisa de Deus, não, que você pode ter uma consequência grave. Entendeu? Então, depois dele ainda teve aquele sonho, né? De superioridade, aí pronto, aí acabou de entornar o caldo, como dizia meu pai, né? Quer dizer, piorou mais a situação. Eles acharam que aquele sonho, que era de Deus, né? Mas eles não aceitaram, acharam que era da cabeça de José, que aquilo era a soberba dele, que a intenção dele era dominar os irmãos e até o pai. O pensamento foi esse, a mãe também. Entendeu? Então, isso aí é que traz o problema. Então, tudo isso levou as pessoas a rejeitar ele. E, às vezes, as pessoas imaturas, eles fazem ciúme, né? Ou é o objeto do ciúme, não estão nem entendendo, está achando que está bonito, que ele tá por cima. Nada, ele está causando problema e não sabe. Entendeu? Então, os sonhos, todo mundo sabe que o sonho de José tinha caráter profético. Tanto é que se cumpriu, né? José, ele praticamente, ele só faltou se tornar o faraó do Egito, né? Deus cumpriu a parte dele, mas deixou uma lição para trás, certo? Que o ciúme e a inveja levam às consequências piores que podem existir, entendeu? Então, Jacó, ele tinha um favoritismo por José. Então, isso aí prejudicou toda a família e provocou dissensão entre os irmãos, certo? Bem, na parte 2 aqui, o ciúme como causa de conflitos, né? A túnica é um símbolo do quê? Do desprezo. Então, a vestimenta, aquela vestimenta que nós já falamos, né? Era uma coisa tradicional no povo antigo, certo? O autor diz aqui que tinha no máximo 2 cores feitas de fio linho. Foi uma coisa encomendada. Na verdade, Jacó mandou fazer aquela camisa exclusivamente para José, para mostrar o que estava dentro dele. Favoritismo. Só isso. E alguns autores, até, né, alguns estudiosos da Bíblia, do assunto, eles acham que a intenção de Jacó ali com aquela camisa já era ir preparando o coração dos filhos dele, que José seria o herdeiro dele. Entendeu? E não, isso aí estava fora da época, isso aí não, o primogênito que era. Entendeu? Isso aí foi corroborado e formalizado na lei. Entendeu? Então, isso aí, o sentimento de predileção pública, eu repito, não traz. Eu sou um pastor. Eu tenho que tratar todo mundo igual e ver quem é e quem não é, né? Eu não posso ter predileção. Não. A gente tem a predileção é na chamada de Deus. Quem tem o dom, tratar todo mundo igual, entendeu? Amar todo mundo, respeitar. Eu não posso chegar aqui publicamente e começar a... que todo mundo percebe quando a pessoa quer fazer ciúme, né? Ninguém é bobo. Quando tu começa a elogiar demais 1 ou 2 pessoas na igreja, tu está querendo arrumar um problema e nem sabe, tá? Isso não quer dizer que não se elogie ninguém. Uma pessoa fez algo, né,
que você sente de agradecer a pessoa publicamente, elogiar, amém, é correto. Mas outro também fez, eu também vou agir da mesma maneira. Agora o Zezinho faz uma coisinha na igreja, poxa, elogio, e o outro faz até mais e eu me calo, não falo nada. Tá entendendo? É isso aí que causa ciúme. Entendeu? É quando você não faz acepção de pessoa. O Zezinho mereceu um elogio publicamente, amém. Mas o Joãozinho também fez, então também. Mas só o Zezinho, aí é complicado, né? Aí o povo não é bobo. Isso é em qualquer situação, gente. É na família, né? É na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Você não fala nada, né? Então, isso aí é cuidado para não provocar ciúme. É o assunto de hoje, tá? Então, seus irmãos ficaram com orgulho ferido, né? Com a preferência paterna sobre José. Ficaram, eles não eram pessoas emocionalmente preparadas para suportar isso. Que a coisa foi bem clara. Desde o momento que ele botou aquela camisa em José, acabou. Só bobo. E aquele sonho, né, de que ele seria o líder da turma. E foi depois, né? Mas só que a coisa foi mal feita antes. Então, na verdade, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, entendeu? É uma infecção que se espalha, é um vírus que toma conta da pessoa, entendeu? Então, a inveja, o rancor, o ódio, geralmente, tem no ciúme nascedouro. O Salomão disse, o ciúme desperta a fúria. Tá? Você pode ler em Provérbios 6, 34, entendeu? Nós sabemos isso, entendeu? O ciúme desperta a fúria nas pessoas. Provérbios 16, 34, né? Onde há ciúme, é carnalidade. Por quê? Porque o ciúme é uma obra da carne, entendeu? Então, você pode ir lá ler Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante. Então, as pessoas, né, perseguiram Jesus por causa de quê? Você pode ler lá na Bíblia claramente porque perseguiram a Jesus. A Bíblia é clara, inveja. Quando Pilato estava conversando com Jesus, fazendo aquelas perguntas, né? E Jesus calado, a Bíblia diz que Pilatos, que não era bobo, percebeu que Jesus não tinha culpa nenhuma e viu que o motivo da prisão de Jesus era o quê? Inveja. O próprio ímpio percebeu que Jesus foi levado à presença dele para morrer numa cruz por simples inveja, porque Jesus não tinha culpa nenhuma. E Pilatos, sem saber, ele estava corroborando a ideia teológica de que Jesus morreu pelos nossos pecados. A obra de Jesus, a sua morte, foi expiatória. Ele morreu para tirar os nossos pecados e levar para a cruz. Então, o próprio ímpio percebeu que Jesus foi preso sem culpa nenhuma. Inveja dos homens que levaram a liderança, levaram Jesus à cruz por inveja. E Deus permitiu, porque já fazia parte do plano de Deus que Jesus viesse morrer pelos nossos pecados na cruz. Mas o motivo, né, no coração dos ímpios era inveja, né? Eram religiosos, mas agiam pior do que ímpios, entendeu? Então, nós devemos proteger o coração do ciúme, entendeu? Você deve proteger. Então, aonde há ciúme, né, existe mais desprazer, desgosto do que felicidade. Quem pode viver feliz num meio onde há ciúme? Me diga, alguém pode ser feliz em um lugar em que o ciúme está dominando? Não tem como, gente. Porque quem é ciumento, quem está com ciúme, além dele ser infeliz, ele faz as pessoas infelizes também.
Então, muito cuidado, tira ciúme, inveja. Pelo amor de Deus, tira a inveja do coração, tira o ciúme, se liberta, porque as consequências podem ser trágicas, porque o ciúme e a inveja, ele tem limite. Ele é como uma escada, ele vai subindo, ele vai dominando, não deixa ele te dominar. Porque depois que o ciúme e a inveja domina, a pessoa fica cega, ele fica caluniando, ele fica mentindo, ele persegue, ele faz planos às escondidas para desmerecer a pessoa, para destruir a pessoa. O ciúme, depois que cega a pessoa, não tem mais jeito, até que ele concretize aquilo que ele deseja. Agora, a raiz do ciúme está no egoísmo, entendeu? Agora, o que resolve o problema do ciúme? O amor. Se alguém ama, esse negócio de eu amava tanto que matei. Não, você não amava, você tinha ciúme. Você deu lugar ao diabo. Porque quem ama não tem ciúme. Entendeu? O que resolve o problema do ciúme é o amor. Entendendo? Você pode ter o ciúme, ele pode até vir, mas você tira. É igual o exemplo que eu sempre dou. Você pode impedir, né? Você pode não impedir a ave, o pássaro, de pousar na tua cabeça. Ele veio, não tem como impedir. O pássaro vem, pousa, né? Mas você pode impedir ele de fazer ninho. Está entendendo? Então, o ciúme é a mesma coisa, a inveja. Você pode não impedir do ciúme entrar dentro de você, a inveja, mas você não deve deixar ele fazer ninho. Expulsa ele da sua vida. Assim como você não impede uma ave de pousar na tua cabeça, mas você pode impedir de fazer ninho. Você pode, às vezes, não impedir, te pegar desprevenido e daqui a pouco você fazer uma análise. Caramba, eu estou com ciúme da posição dele, estou com ciúme da condição financeira dele, estou com ciúme da família dele, estou com ciúme da posição dele. Então, às vezes, o ciúme vem, mas você não deve deixar fazer ninho, manda embora. Botou ovo, chocou, já era. Não deixa, vai nascer um monte de ciúminho aí dentro de você. Aí o diabo já sabe, já viu, né? Ele é aquele terrível que alimenta isso. Porque o inimigo, quando sabe que você tem uma certa fraqueza, ele vai trabalhar na tua vida, mesmo você sendo um crente, ele descobriu que tu tem inclinação para inveja e ciúme, ele vai trabalhar na tua vida para alimentar isso. O diabo alimenta a carne. O ciúme é carnal, mas se o diabo descobre, ele alimenta. Aí já era. Entendeu? É igual o adultério, a mentira. Quando ele descobre a fraqueza, tem pessoa que não sente ciúme de ninguém, não sente inveja de ninguém, mas tem outras fraquezas, é o diabo. Tem pessoas que é mentirosa, mente, é crente e é mentiroso. Inventa muita coisa. E o diabo sabe disso, ele vai alimentar essa carnalidade, que o diabo é o que alimenta a obra da carne na vida das pessoas. E cada um tem sua fraqueza. Não deixa ninguém fazer ninho na tua cabeça, não. Se liberta. Tá? Vamos para a parte final. Os males do ciúme, né, que a gente já tem falado, pode causar tragédias familiares, entendeu? Então, a maioria das tragédias que tu vê aí, o feminismo, né? Poxa, isso aí tem destruído a vida de muita gente. Feminicídio. Tem destruído a vida. Quantas mulheres têm sido mortas, né? E quantos homens também. Então, quer dizer, a maioria é mulher, claro, né? Mas, da onde vem isso? A pessoa se separa, o cara não aceita porque gosta, tem ciúme e mata. Matou por amor? Não. Matou porque odiou aquela pessoa. Os filhos de Jacó, quando tentaram matar José, e depois, querendo arrumar um dinheirinho, venderam ele como escravo, né? E pegaram o dinheiro. Aí levou, quer dizer, o ciúme levou eles a quê? A amar José? Matou José porque amava? Ou vendeu ele porque amava? Não. O ciúme levou eles a odiar José. E levou o segundo pecado. Qual foi o segundo pecado? Mentiram para o pai.
pegaram lá um sangue de cabrito, mataram um cabrito, e pegaram o sangue e jogaram na roupa de José. E levaram e mostraram ao pai: aqui, ó, o sangue de José. Se Jacó analisasse bem aquele sangue, né, ele devia estar cego também, porque no Oriente, né, parece que a cegueira, numa certa idade, já pegava as pessoas, né? A maioria dos velhos era tudo cego. Isso era uma doença que existia lá no Oriente, né? Não tinha óculos. Mas se José analisasse bem aquele sangue, né, fosse nos dias de hoje, levasse para uma perícia, ele ia ver que aquele sangue não era de José, era sangue de animal. Aí, o que aconteceria? Aqueles indivíduos teriam que dar, os irmãos dele, conta de José, né? E com certeza dariam numa investigação. Mas naquele tempo não tinha como, né? José já velho, 10 contra 1, ele se deixou levar pelos 10. Ele nunca imaginou, né, que os filhos dele, os 10 filhos, seriam capazes de matar José ou de vender, como fizeram. Entendeu? Porque ele nunca imaginou. Mas quem criou toda essa ciumada foi ele, mostrando um favoritismo desnecessário. Não tinha necessidade. Podia guardar para ele. Não, mas começou a expandir. Lógico que trouxe ódio naqueles homens, né? Tudo já velho também. Então, aqui tem uma coisa importante: o ciúme entre os santos de Deus. Ciúme na igreja, tá? Se de maneira geral o ciúme é obsessivo, né? Muito pode até nem concordar comigo, mas tem um ciúme normal. Qual é o ciúme normal? Vamos ver se você vai concordar comigo. Ah, mas ciúme é tudo uma coisa só. Não, ciúme não é tudo uma coisa só, não. Tem o ciúme normal. Qual é o ciúme normal, pastor? É quando você tem zelo por alguma coisa. Está entendendo? Zelo. Eu, quando minha filha eu vim do mundo com 26 anos, né? Eu conheço a malandragem, deu para me conhecer bem os malandrinhos da vida, que chegam na igreja só para ver se arruma uma namoradinha e pronto, mas não quer compromisso, quer só abusar, pensando que igreja é bagunça. E tem muita gente que cai nisso. Então, às vezes, algumas pessoas, minha filha era adolescente, algumas pessoas queriam namorar ela. Eu não deixava. Aí eles comentavam: poxa, o pastor tem ciúme da filha dele. Não, eu tenho zelo. Quem tem suas cabritinhas, toma cuidado com ela, que os bodes estão por aí. Ó. Certo? Tem pai e mãe que é muito ingênuo. Qualquer conversinha, ele vai e entrega a filha. Mas eu já conheço as peças, já sei quem está chegando, então... Então, isso aí não é ciúme, é zelo. Certo? Eu posso chamar de ciúme, mas é um ciúme zeloso pro bem da pessoa. Está entendendo? Então, esse ciúme todo pai tem que ter. É zelar pela filha, porque os bodinhos estão por aí, ó. Certo? Não se pode largar uma filha em casa com um malandrão lá. Que é isso? Está entregando. Então, isso aí é uma coisa que não deve acontecer. Entendeu? Então, eu entendo que isso aí é um ciúme, mas um ciúme com zelo, de proteção. Eu não posso deixar para lá. Não, deixa, não. Quem tem que tomar conta da minha filha sou eu, não é Deus. Deus guarda. Deus guarda, não é o que eu tenho visto por aí. Por quê? Há coisas na vida da gente que Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Cuidar da minha filha sou eu, com a ajuda de Deus, quando ela era adolescente. Hoje é uma mulher casada, né? Bem casada, graças a Deus, e vive a sua vida. E eu tenho a minha consciência limpa, que eu fiz a minha parte. Entendeu? Então, esse tipo de zelo agrada a Deus. O próprio Deus tem ciúme da gente. Lê lá em Tiago. Lê lá no Velho Testamento. Deus tem ciúme da gente, mas não é um ciúme carnal. O ciúme de Deus é zelo que ele tem pela gente. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente, mas é um ciúme zelo. Ele tem zelo, ok? Então, vamos voltar aqui ao assunto. Então, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando sempre em quê? Em violência.
certo? Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações que outrora eram próximas. Então, muitos relacionamentos bons acabaram, foram destruídos por causa do ciúme. Estamos se dando muito bem. Aí eu acho que ele não merece aquilo, tinha que ser eu. Por quê? Se tivesse de ser eu estaria. Se eu não estou, porque não seria eu. Será que todo mundo errou? Deus também? Não, vamos aceitar. Vamos aceitar a prosperidade do nosso irmão. A Bíblia diz chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram também. Então, tem pessoas que não têm dificuldade de chorar com os que choram, de sofrer com os que estão sofrendo, mas ele tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Quando alguém recebe uma bênção, é promovido, ou é abençoado em qualquer coisa, as pessoas ficam indiferentes, porque as pessoas não torcem para o bem, entendeu? Sente ciúme, sente inveja, pode até imaginar que teria que ter sido ele, que aquele irmão não merecia isso. Isso é inveja, ciúme. Então, tem pessoas que não têm condição de chorar, de se alegrar com o que se alegram, por causa do ciúme e da inveja. Está entendendo? Então, o Espírito Santo tem que nos guarde, né? Criando em nós o fruto do amor, se a gente der lugar. Terminando, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, sem a ajuda de Deus, ninguém vence o ciúme. O crente, se sentir ciúme, ele tem que ter coragem para dobrar o joelho e falar: Deus, eu estou sentindo ciúme do fulano de tal, tira isso do meu coração. E Deus vai tirar, se você quiser ficar liberto. Entendeu? É muito importante, né, isso. E nós precisamos filtra teus pensamentos. Filtra ele. Não alimenta pensamentos que tu sabe que não é de Deus. Não fica alimentando aquilo que não vem de Deus, não. Vem da carne, vem do diabo. Sai fora disso. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo. Se tem alguma virtude, nisso pensa. Eu estou com ciúme dele, tem alguma virtude aí? Não, sai fora. Entendeu? O que tu pensou não presta, descarta, não alimenta. Olha, compara com a Bíblia. A Bíblia não diz que ciúme é pecado, inveja da carne. Então, sentiu isso, conversa com Deus e descarta isso. Começa a pensar, né? Transformável pela renovação da vossa mente. Entendeu? A nossa transformação só vem se a nossa mente for renovada. Nenhum homem vai ser transformado se ele alimentar inveja, ciúme e outras coisas. Não tem como, entendeu? Então, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando ou comprometendo a qualidade de vida. Como é que uma pessoa vai ter uma qualidade de vida que agrade ao próximo e a Deus com o coração contaminado pela inveja e pelo ciúme? Não tem como, entendeu? Então, muitas vezes o crente tem que procurar o pastor, né, liberto também do ciúme, da inveja, e conversar, abrir o coração, ou senão fazer o que eu fiz: dobra teu joelho, conversa com Deus. Jesus é o maior psicólogo que existe, né? E você também pode ser teu psicólogo à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Se examine. O que você está pensando é correto com a palavra? Não, então descarta. Faça como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E inveja e ciúme é pecado. Entendeu? Bem, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Está entendendo? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Entendeu? Então, querido, guarda essa lição no teu coração. Que Deus te abençoe. Varra da sua família, da sua igreja, dos seus relacionamentos, a inveja e o ciúme. E prospere debaixo da graça de Deus. Amém? Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus grupos,
certo? Com seus amigos, ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Um abração no coração. Até a próxima lição.